Dia de lermos sobre o milagre em verdade, o primeiro milagre que estes apóstolos, discípulos de Jesus, nesta igreja que está aprendendo agora sozinha, no sentido que não tinha mais a Jesus fisicamente com eles, mas aprendendo aquilo que nós, desde que nascemos em Cristo, tivemos que aprender, que é ouvir a voz do Espírito em nosso coração. Um desafio, muitos inclusive desconhecem esta realidade. E eu, como mãe, muitas vezes a minha filha me pergunta como Deus fala determinadas coisas e nós estamos juntas, eu e ela, orando para que ela possa em breve começar a entender esta realidade tão linda. Mas esta realidade que nós vivemos era nova para os discípulos na época, mas entrou em ação logo cedo nesta caminhada da igreja cristã, depois da descida do Espírito Santo, quando um belo dia, maneira de dizer, Pedro e João estavam indo para o templo orar. Este é o texto que eu quero ler com você em Atos capítulo 3, nós vamos estar lendo somente os 8 primeiros versículos, um fato que vai abrir para um capítulo maior de muitas bênçãos e entendimentos da palavra de Deus, mas nesta primeira parte é quando o milagre aconteceu. E eu quero olhar para este texto com atenção e nós vamos estar aprendendo alguma coisa dessa palavra. E antes de ler, eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E se você tiver uma Bíblia aí perto, por favor, Atos capítulo 3, versículo 1 a 8, e vamos ler esta palavra que diz: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Irmãos, coisa linda, mas que nos traz uma série de questionamentos aqui. Vamos falar primeiro da história e depois eu vou dizer aonde o meu coração questiona principalmente a nossa realidade hoje, ok? Vamos lá. Primeiro a história, né? Havia este homem que era coxo, ou seja, não podia andar, ok? Ele não podia andar, ele estava aprisionado no chão, né? E as pessoas, seus amigos, familiares, que seja, traziam ele para a porta do templo. E a primeira coisa que nós vamos observar é por que a porta do templo. Primeiro, era um lugar que muita gente passava por ali, um lugar central na cidade, uma cidade religiosa por natureza. Aquele Jerusalém não era o centro da religião judaica, onde estava o templo, né? No caso ele até ali na frente. Então uma cidade extremamente religiosa e o movimento maior da cidade com certeza estava ali perto do templo. Com certeza podia também haver feiras ou coisas que movimentavam muita gente, mas por que não ficar perto do templo, que havia muita gente? Vamos à segunda colocação, que seriam pessoas religiosas, e nós queremos crer que as pessoas que vêm falar com Deus, vêm se consertar com Deus, vêm adorar a Deus, seriam mais piedosas de coração para com uma pessoa necessitada. Então ele ou seus familiares juntos acharam mais lógico estar ali. E a terceira coisa que eu encontro é: por que não estar perto do que é de Deus? Se eu tenho uma necessidade impossível, né? Ao invés de eu ficar onde estão as coisas do mundo, do dia a dia, por que não estar ali à beira, não é, daquilo que é de Deus? À beira da casa de Deus, às portas da casa de Deus. E tendo visto estas três coisas, eu achei muito interessante que foi este o lugar. Com certeza haviam outros lugares, nós temos até outras histórias bíblicas onde nós vemos que se levavam pessoas que não podiam caminhar para pedir esmola, para esperar bênção, ou o que quer que seja. Mas este aleijado, este coxo,
era levado ali diariamente para a porta formosa do templo em Jerusalém. Agora, segunda parte desta lição, e a primeira já é bem interessante, porque aqueles que querem receber de Deus, aqueles que precisam de Deus, vão se aproximar de onde Deus está. Não é? Isso é muito interessante, nossos olhos estarem abertos, e a segunda parte vai falar exatamente disso. Do que Pedro e João viram. Nossos olhos cristãos de Deus, do Evangelho, devem estar abertos às pessoas que venham à beira, às portas das coisas de Deus. Muitas vezes eles estão nos perguntando com timidez, muitas vezes eles estão se aproximando de nós sabendo que nós somos crentes, talvez não querendo falar, mas eles estão coxos, eles estão necessitados, eles estão sofrendo, mas eles estão se achegando para perto de onde Deus está. Nossos olhos precisam se abrir para vermos aqueles que estão ao redor do templo. E você sabe que hoje eu e você somos templo, morada de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Isso é teologia do Novo Testamento. É Bíblia pura e vivida em nossos corações. O nosso Senhor, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós. Então, muitos se achegam a nós, muitos têm raiva, muitos têm distanciam, não é? Tem reação espiritual, mas outros se achegam e às vezes nós não estamos nem percebendo. Fica a minha primeira oração por mim mesmo. Que Deus abra os meus olhos, porque Jesus aqui curou os cegos. E muitas vezes a gente crente, se encontra cego para a necessidade e para os necessitados deste mundo, que sim necessitam de coisas humanas, mas muito mais da libertação espiritual. Pois bem, Pedro e João vinham passando, e você pode imaginar que naquele entra e sai, ver um aleijado ou mais um é mais um. Quanto mais tem, ou quanto mais dias aquela pessoa está lá, principalmente alguém que está todo dia, a gente vê sem ver. Já viu isso? Porque como está todo dia, a gente está acostumado que ele esteja lá. Um dia você dá alguma coisa, mas depois todo dia a pessoa está lá. Não é todo dia que você vai dar àquela pessoa e você se acostuma em vê-la. E quanto mais você se acostuma em ver aquela situação, menos o seu coração é constrangido, porque torna-se parte do seu dia a dia. Não é assim natural do homem? Pois bem, mas Pedro e João, neste dia, estavam indo para o templo orar. E aquele homem estende a mão e fala com eles e pede uma esmola para eles. E desta feita, eles viram aquele homem. Amém? Glória a Deus. Nós queremos ver e verdadeiramente ver estas pessoas. Foi meu primeiro pedido diante de Deus nessa manhã, neste dia. Que eu possa ver, ter os meus olhos abertos para ver a necessidade que está ao meu redor. Mas Pedro e João não tinham dinheiro. Essa era a sua realidade. Eles não tinham. Muitos que são missionários, muitos de nós que fazemos a obra de Deus, porque exatamente damos prioridade ao reino de Deus, a abundância do que nós temos não é financeira. Mas que linda a palavra de Pedro, agora cheio do Espírito Santo, com uma vida comprometida e de relacionamento com Deus. Claro, ele vivia o auge. É como alguém que, quando nasceu de novo, teve uma experiência fantástica. Você pode ter sido esta pessoa, não sei a sua história, que veio de um mundo, veio de uma situação terrível, e quando se encontrou Jesus, quando foi salvo, teve aquela experiência, né, de libertação, aquela experiência de ser mesmo uma nova criatura, de tudo diante dos teus olhos ter mudado. Não é que as coisas mudaram, mas em você tudo mudou, aleluia, transportado de um reino a outro. E você que teve uma experiência como essa, sabe que daquele dia em diante você só quer falar do que aconteceu, você, enfim, quer mais de Deus, você quer estar na igreja, você quer aprender, você quer tudo. Muita gente até fala assim, o meu desejo era ganhar o tempo perdido, eu perdi tantos anos da minha vida em ignorância, e agora essa bênção, esta graça, eu quero ganhar tudo se eu pudesse espremer de volta do tempo perdido, né? Pois bem, Pedro e João olham para ele e diz, nós não temos isso para dar. Mas levado pelo poder do Espírito Santo, ele entendeu, escute por favor, que Jesus iria curar aquele homem. A cura daquele homem tinha sido dada por Jesus. E aí Pedro diz com autoridade, mas o que nós temos, isto eu te dou.
em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E estendeu a mão para ele. E o ajudou a levantar. E aquele homem foi curado. Queridos irmãos, quando eu vejo isso, sendo eu estudante de teologia, sou confrontada por muitas pessoas religiosas, cristãs, que dizem, olha, os milagres de Jesus foram para confirmar este Novo Testamento, confirmar que ele era o Filho de Deus, confirmar que os apóstolos eram de Jesus, e para confirmar aquele tempo especial de revelação. Mas isso já não existe mais. Foi para aquele tempo. Claro, eles dizem que Jesus ainda pode fazer, se ele quiser, hoje. Deus pode operar milagre quando ele quiser. Mas nós entendemos que ele quis fazer isto somente para aquele tempo. E apesar de eu respeitar pessoas como essa, das quais estou mencionando algumas que respeito, por darem a sua vida ao estudo e à propagação das coisas de Deus de uma maneira séria, pela Bíblia eu entendo que eles estão absolutamente errados. Não só pela Bíblia, mas porque eu tenho comprovado e sido testemunha de milagres que podem ser testemunhados e verificados. Não estou falando de falsidade, não estou falando de movimento, porque não gosto de movimento. Eu gosto de Jesus e das operações verdadeiras de Jesus. E esta é uma delas. Começando este tempo que nós, como Pedro, estamos compartilhando, chamado os fins dos tempos, os últimos dias, este tempo que o Espírito Santo haveria de operar, de ser este motivador que viveria dentro da igreja, e nós somos a igreja. Agora, uma das coisas que, por um lado, nós somos pressionados para concordar com estes que dizem, olha, foi para este propósito, era especial naquele tempo, mas não era para nós, e nós já dissemos aqui, eu discordo, porque não só o meu Jesus disse que estes sinais seguiriam os que crerem. Não só a Bíblia Sagrada diz que este poder espiritual seriam para os filhos, para as outras gerações, para os que estão longe, e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Não só a Bíblia reitera isso, eu sou testemunha desta realidade nos dias de hoje. Aleluia. Mas enquanto nós vemos isto por um lado, nós olhamos para outro lado de uma igreja. E isso eu não posso incluir a todos, como eu disse, eu mesmo já vi, mas confesso que apesar de ter visto, eu vejo mais outras coisas. Eu vejo um grupo dentro da igreja perigosíssimo, que está operando sinais falsificados, que está operando sinais por um mover espiritual que não é de Deus, e isso existe. Mesmo cuja capa e as suas palavras sejam dentro de um cristianismo, eu vejo estes. Mas eu vejo uma outra igreja, que é onde eu vou me identificar com ela, que está, entre aspas, sangrando por dentro e por fora. Porque nesta igreja ela não quer se comprometer com a falsidade de espíritos, de manipuladores, de falsos profetas, de falsos manipuladores das coisas de Deus. Eles não querem. Tampouco vão aceitar que por guardar a palavra nós não vamos, para a gente não pecar, então é melhor ficar aqui reservado e não acreditar em mais nada de movimento. Também não podemos nos colocar aí. Esta igreja está sofrendo porque ela crê nos milagres de Jesus. Ela crê que Jesus pode fazer milagres hoje. Agora, um problema que eu vejo nesta igreja, da qual eu faço parte, é que nós não estamos mais pagando o preço da comunhão com o Senhor. E Jesus não vai se comprometer com uma vida cuja prioridade não é o reino de Deus. E não é só não ter a prioridade do reino de Deus, mas é ter outras prioridades. Inclusive, entre aspas, outros deuses. Mamon entre eles, que é o amor ao dinheiro, e outras coisas. A vida de comunhão com Deus, a vida daquele que quer ser usado por Deus, deve ser de relacionamento íntimo com Deus. E para isso se paga um preço muito alto. As gerações passadas, nós vemos, hoje sai por aí, né, alguns documentários, e aí você vê lá da oração, e aquelas irmãs que já, quem fala disso são irmãs que estão idosas. Essa geração vai morrer, porque estão idosas. E a minha pergunta é,
Quem desta nova geração está ainda disposto a pagar este preço para que este evangelho permaneça vivo? Porque no meio das suas reuniões simples de oração, ali o Senhor falava e fala em profecia, profecias verdadeiras. Cura, faz milagres. E você vê, tem um documentário que saiu aí, todo mundo viu, né? E o testemunho daquela irmã é muito interessante, porque para o processo da cura do seu filho não foi instantâneo. A fé dela ali foi provada. E Deus faz muitas vezes assim. Mas quem tem a perseverança, quem tem a devoção, quem tem a humildade daquela irmã e vida de oração, costume de orar, quem quer pagar este preço hoje? A verdade é que quase nenhum de nós, ou a melhor, podia até dizer, nenhum de nós mais quer. Nós queremos o mesmo poder, nós queremos que seja de Deus e verdadeiro, nós queremos que a igreja siga em pé, mas nós não queremos pagar o preço. Pedro aqui não voltou a pescar mais. Pedro aqui tomou o passo de fé e agora ele está vivendo o ministério que Deus o chamou para viver. Que talvez amanhã não tenha dinheiro para comprar o pão, mas crê que Deus prosperará e permitirá que ele tenha pão para comer. Deus abrirá as portas para que almas sejam salvas, para que as pessoas sejam curadas. É fé e é vida de fé, mas para isso há um preço. Que Deus nos guarde, em nome de Jesus, através desta palavra. Para, em primeiro lugar, ver as pessoas que necessitam. Em segundo lugar, saber o que nós temos para dar. Mas para nós termos para dar, nós precisamos encher esta vida. E o encher não é de poder, Deus não nos dá, estoca poder em nós, não. É na comunhão verdadeira com Deus e há um preço. E você e eu sabemos. Isso me machuca muito, porque eu sou humana e muitas vezes eu não quero pagar o preço. Às vezes eu me comparo com a Marta e Maria. E eu digo para Jesus, mas eu estou trabalhando tanto para o Senhor. Aí eu me lembro sempre, sou lembrado daquela palavra que diz, mas ela escolheu a melhor parte. Muitas vezes nós estamos nos ocupando na casa de Deus, mas não estamos pagando o preço da comunhão com Deus. E é nesta comunhão que o Senhor nos vai ter como alguém que ele possa usar para estes milagres. E aqui ele tinha Pedro. E aí, entendendo de Deus, escute que essa palavra é muito importante, que era do milagre. Ele não curou todo mundo, nem Jesus curou todo mundo, nem Pedro curou todo mundo. Mas ali ele entendeu, e esta é outra coisa. Há milagreiros de demanda que diz tudo é você, todo mundo. Que isso, irmãos? Que isso, irmãos? A oração destes e a palavra destes não está chegando nem ao teto de onde eles estão, muito menos ao céu. A fé é crer naquilo que já está lá, que Deus já deu. E é este Deus que diz, pode orar. Eu não sei se você já teve experiência com isso. Mas nós somos cercados de um mundo de problemas. Neste mundo de problemas e de pessoas, eu me lembro de um testemunho meu. Eu era professora de novos convertidos e esta irmã da minha classe é de novos convertidos. Eu fui levá-la em casa naquele dia, né? E este foi um dos testemunhos que eu vivi. Eu fui levá-la de carro, dando carona, e no caminho ela comentou comigo que ela tinha problema para dormir, que ela por isso era dependente de remédios. Ela tomava um para conseguir dormir, depois tomava um de manhã para conseguir acordar e ficar normal, porque o remédio da noite era muito forte. E aí o que aconteceu? Antes de despedir, o Senhor falou no meu coração claramente, ore por ela. Ore por ela. E eu falei, mas Deus, e fiquei aquela coisa, né, meio que sem graça. Experiência, para mim, na época, nova. E eu perguntei para ela, eu posso orar por você, por essa situação? E orei. E Deus me permitiu fazer uma oração de autoridade ali. Mas na direção do Senhor. Aleluia. Isto é assim. Eu estou falando de 20 e poucos anos atrás. E aí, fomos embora, etc, etc. O tempo passou, meses passaram, até que um dia, a gente conversando, nem me lembro como veio a conversa, ela disse, irmã, por falar nisso, eu queria até te contar, nunca te falei, mas, irmã, desde aquele dia que a irmã orou por mim, irmã, não precisei mais tomar remédio para dormir, durma, pelo contrário, vai chegar naquela hora, já vai me pesando um sono, irmã. E não preciso mais de remédio para dormir, não preciso mais de remédio para acordar. Desde aquela época eu durmo feito uma criança, ela falou. E eu só por dentro. Meses depois, irmão, eu fiquei sem saber do testemunho. Glória a Jesus. A glória seja dada ao nome de Jesus, mas é assim.
Não é cura por multidões. Eu não sei, claro que há campanhas e essas pessoas, tenho exemplos por causa do meu pastor, né, que viveu, ele fez na África e também viveu ao lado de grandes homens de Deus, mas que pagavam o preço, Para muitas vezes nestes eventos, né, e havia ali, debaixo daquelas plataformas, ele me explicava, irmãos orando, gemendo aos pés do Senhor para Jesus fazer milagres. E ali Deus curava muitas pessoas. Mas de maneira geral, assim como Pedro e João aconteceu aqui, e em muitas das nossas reuniões, Deus permite ainda, não é? Mas na sensibilidade de que seja Ele quem faça. Mas eu vou terminar, porque o tempo já passou demais, eu não sei se você ainda está comigo aí, eu espero que sim, mas é interessante que quando o homenzinho se levantou, ele não foi para a rua agradecer a mãe e pai primeiro, ele entrou no templo para louvar ao Senhor. O templo, a casa de Deus, é o lugar de louvar ao Senhor. Nós podemos nos alegrar, nós podemos querer ser a igreja como a igreja primitiva, e alguns dizem, vamos ser, a igreja não tinha templo. Eu não sei aonde você vê isso. Aqui eu vejo Pedro e João, e olha que eles não estavam mais dentro de uma formalidade do judaísmo, porque eles agora eram esses novos cristãos, mas ainda assim o templo era a casa de Deus, amém? E eles entraram no templo, porque eles já estavam indo para o templo orar, tá bom? Então, casa de Deus, oração, templo é coisa de Deus, é bíblica, e quem é curado quer estar lá louvando ao Senhor. Que Deus abençoe a você neste dia grandiosamente, que Deus abençoe e tenha misericórdia de nós, que Ele levante ainda em nós um exército que possa pagar o preço da comunhão com o Senhor para sermos usados neste evangelho aqui, aleluia, que fazia e obrava milagres naquele tempo e até hoje para a glória do nome do Senhor. Amém.